Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar por que nós temos resistência a mudar e o que acontece em nível psicológico e nível metafísico, que faz com que a gente às vezes sabote o início de um processo de transformação ou de mudança. Esse vídeo ele está baseado em cima de uma questão trazida hoje pela minha aluna, que eu vou ler para vocês. Quero compartilhar que estou com dificuldade em iniciar os exercícios. O tema de hoje, que é o primeiro dia da imersão 15.0, que é sobre desapego, mexeu bastante comigo e desencadeou uma crise de ansiedade. Sinto que tem algo interno querendo ser visto, mas ao mesmo tempo está pesado demais para eu acessar sozinha. Eu estou aqui com abertura e com vontade de participar da imersão, mas hoje eu preciso de um pouco de orientação sobre como dar o primeiro passo sem me sentir sobrecarregada. Giane, você poderia me orientar sobre como começar da forma mais leve? Te agradeço. Bom, dentro da comunidade das protagonistas de si, onde tenho todas as minhas alunas que participam das imersões, nesse momento a gente está com a imersão 15.0, a ideia é que você possa realmente trazer essas dúvidas e essas dificuldades, porque elas não são únicas, elas são comuns a todas as pessoas. E é isso que eu quero que você entenda aqui. Alguns fundamentos teóricos do porquê que você se sente desse jeito e por que eu vou explicar. Porque o primeiro passo para a gente conseguir trazer uma transformação para a nossa vida é a compreensão intelectual. É realmente a tua mente consciente conseguir entender o porquê por trás daquilo. Isso já é 50% do caminho. E, na verdade, quem trabalha, por exemplo, com psicologia vai falar que isso é o suficiente. Mas também, além de te explicar um pouco sobre como você resolve esse entendimento em nível mental, eu vou trazer para você uma experiência, uma prática que vai te ajudar a sair também desse lugar. Porque na minha breve experiência de vida, eu consigo entender que apenas entender em nível de conhecimento é importante, sim, mas ainda a gente precisa trazer para a experiência, para isso se tornar uma sabedoria, para isso se tornar algo ancorado que realmente vai trazer uma mudança definitiva. Beleza? Então vamos para a primeira parte, conhecimento. Deixa eu te trazer a informação por trás do que está acontecendo com você. Eu gosto muito de usar Jung, que é um psicanalista derivado ali de Freud, né, da época de Freud, que tem um caminho um pouco diferente dele. Jung traz pra gente que a gente tem um ego, que é o nosso self. E quando a gente trabalha dentro da imersão 15.0, a gente está buscando sair do ego e deixar que a nossa consciência espiritual seja quem vai começar a reger a nossa vida. Porque ela e o nosso, que você pode também chamar de eu superior, o nosso eu superior, essa nossa essência divina, ela tem um poder muito maior de criação da nossa realidade do que o ego. Então, quem é esse ego? Que é quem está fazendo a resistência para você mudar. O ego é aquele que aprendeu através dos condicionamentos, através da história de vida, através dos papéis que você teve que desempenhar, através das máscaras que você teve que usar, através do que você viveu e aprendeu a sobreviver desde a sua infância. O ego é esse lugar que entendeu e conhece como o mundo é seguro. Então veja bem, ele não é seu inimigo. O ego, ele é uma parte sua desenvolvida dentro da tua psique que faz com que entenda como o mundo funciona, como tudo é ideal para que eu possa sobreviver. E justamente porque você está aí há 30, 40 anos vivendo dessa forma, ele acredita que se você sobreviveu até agora desse jeito, por que você vai mudar? Então o ego é muito resistente a mudanças. Quando você começa a fazer uma imersão, um processo de autoconhecimento, o ego, ele começa a se sentir ameaçado. Porque, gente, realmente, quando a gente vai trabalhar essas imersões profundas, essas jornadas, ou às vezes até um atendimento terapêutico mesmo, ele sabe que uma parte dele vai morrer.
que é tudo aquilo que você se identificou até hoje, tudo aquilo que você acreditou que era como o mundo funciona, tudo aquilo que houve de expectativas da sua família sobre como você deveria ser, tudo aquilo que foi necessário para você ser aceita, tudo isso formou o seu ego. E as propostas, ou uma proposta como, por exemplo, essa imersão, ela vai fazer esse lugar desaparecer. Então, ele ativa a ansiedade, ele ativa a resistência, ele ativa a autossabotagem, não para te prejudicar, mas porque ele quer te manter igual. Por quê? Se o ego existe para manter, para que a gente possa sobreviver, ele acredita que se você está vivo até agora, você não pode mudar, porque esse é o padrão. Só que ele não tem a visão mais elevada do nosso eu superior, que é essa visão de que o que você viveu até agora foi sobreviver, não foi viver com plenitude, né? Então, quando a gente olha, eu tô falando bem grosso modo do ego, se você quiser tem outros conteúdos aqui no meu canal que eu falo mais do ego, tá? Mas é só para você ter uma linguagem mais simplista, para você entender um pouquinho. Então, olha para esse ego e tenta perceber que é uma parte da tua mente que está ali, ameaçada, se sentindo em movimento de eu vou morrer. E é isso mesmo que vai acontecer. Além dessa perspectiva mais psicológica, eu quero trazer também a questão da metafísica, tá? Toda mudança vai alterar a sua arquitetura vibracional, tá? Então, você vai mudar e você vai mexer na estrutura vibracional do seu campo. Quando você está soltando o ego e se aproximando da tua potência, da tua consciência, da tua verdade, daquilo que você realmente é, que é um ser divino, que é uma consciência que tem o poder de criar a realidade que deseja, tudo aquilo que está desalinhado começa a aparecer, tá? Então, o processo de sair do ego e deixar que a consciência reja a sua vida é um processo em que, ao mesmo tempo que você começa a ter clareza das coisas que você quer trazer para a tua vida de boas, você também precisa iluminar as sombras. Tudo aquilo que você precisa transformar e mudar vai começar a surgir. Medo, culpa, confusão, as narrativas antigas, os cansaços emocionais, tudo aquilo que estava ali guardado começa a vir à tona. Então, a ansiedade, ela é uma sombra também que pode estar surgindo aí dentro de você para você olhar, justamente para que você possa reorganizar essa sua energia, né? E aí uma sombra muito comum que vai aparecer está relacionada com a tua criança interior ferida. Então, quem está sentindo essa ameaça de morte, que eu uso como ego, é justamente o lugar da tua criança. Não é você adulta. É uma parte sua que é a criança interior ferida. É uma parte sua lá da tua infância, do 0 aos 7 anos, mais forte, mas também pode ter até ali a adolescência, em que você ficou congelado no tempo por algum trauma, por alguma dor, por alguma situação, e essa situação tá vindo à tona agora para você fazer o resgate dessa e transformar aquilo que aconteceu. Então, se você, por exemplo, nesse caso, que é o caso da imersão, o que você está fazendo? Qual é o movimento que o teu eu superior está fazendo? É um movimento de mudança para quê? Para você olhar para dentro de você, para você se colocar como prioridade, para você entender que você é a autora da tua vida e que tudo aquilo que você tinha de dificuldades, de medos, de pensamentos negativos, você vai deixar para trás. Beleza. Só que, se em algum lugar na tua criança, lá na tua infância, você era colocado em segundo plano, você tinha que ficar em silêncio para não incomodar, você era criticada quando você mostrava suas necessidades, você se responsabilizava cedo demais, ou precisou sobreviver dentro do contexto do ambiente que você estava para agradar, ou obedecendo, ou se calando, a tua criança entendeu que o mundo funciona dessa seguinte forma. Se eu mudar, eu perco o amor. Porque os vínculos que você estabeleceu ali na infância de amor, eles eram condicionais ao teu comportamento. Então, se você muda o comportamento, você muda
a possibilidade de receber amor. Se eu aparecer, eu posso ser punida. São crenças que a tua criança desenvolveu por conta do contexto que ela viveu. Se eu mostrar quem eu realmente sou, eu não vou ser aceita. Ou se eu mexer nisso, vai doer. Entende que são crenças que você criou ali na tua infância pelo ambiente, pela situação que você viveu e que geram em você uma resistência. Por quê? Porque, peraí, se eu aprendi a sobreviver, eu fui amada, eu fui acolhida, eu consegui estar aqui até hoje sustentando essas crenças, nada em mim quer tirar elas daqui, né? E aí quando você chega e fala assim, não, agora eu vou me colocar em primeiro lugar, agora eu não vou mais olhar para os outros, eu vou olhar para mim mesma, quem que entra em pânico? A criança que ficou a vida inteira sendo deixada por último. A criança que não podia ter voz nem vez. A criança que era silenciada. A criança que muitas vezes era cala a boca e me obedece, né? Então, essa ansiedade, ela vem do corpo adulto, mas é lá na situação da tua infância. E essa mudança e essa vontade de mudar, de se transformar, tá ativando um medo antigo teu, né? Que não é um medo assim de fracassar, ou de começar um negócio e dar errado, mas é de reviver uma história que ainda tá doendo aí. Por isso que você trava, por isso que a tua criança, ela pode estar num lugar de achar que ela vai ser abandonada. Se ela, né, se você começar a olhar para você, se você mudar, se você transformar, né? Então, quando a gente olha para Jung, né, para a gente mudar, a gente precisa confrontar a sombra. Tudo aquilo que você não se permitiu ser. E confrontar com essa identidade antiga, essa personagem que você criou para sobreviver até aqui. É como se o ego que eu expliquei ali no começo com relação ao Jung, e essa identidade antiga e essa criança interior, tudo formasse uma aliança emocional que vai falar, não vem aqui, vai resistir à mudança para preservar aquilo que já é conhecido. Aí pensando na metafísica da autossabotagem, né? A autossabotagem é um conflito entre a frequência do que eu precisei ser no meu passado versus a frequência do que eu nasci para ser, né? Operando ao mesmo tempo e entrando num conflito. Então, é uma escolha. Quem eu quero continuar sendo aquela pessoa com os padrões condicionados, com o que me disseram que eu deveria ser, ou eu quero ser a pessoa que eu acredito que eu posso ser, que eu venho ser? Uma pessoa curada, uma pessoa com plenitude, com paz, com segurança, com autoestima, com valor próprio, com amor próprio, né? E aí é uma escolha que você vai fazer. E para dirimir esse conflito, você precisa olhar para esses impedimentos que a tua criança está trazendo, ou o teu ego está trazendo, ou o próprio desalinhamento vibracional está trazendo para você, tá? Então, o que a gente faz aqui dentro da imersão é não brigar com a sombra, não enfiar ela debaixo do tapete, não fingir que tá tudo bem e simplesmente falar, eu tô sentindo ansiedade, vou deixar isso para lá e vou embora, vou largar de fazer a imersão. Ou eu tô sentindo ansiedade, mesmo assim eu vou na força sentar aqui e fazer meu journaling e tal. Não. Não é essa a proposta. Você não briga com o ego, você não briga com a sombra, você não briga com a tua criança, você não força nada. O caminho de iluminar as sombras, de iluminar o ego, de trazer isso tudo para a consciência, é um caminho de amorosidade. Então você vai olhar para essa ansiedade com alguma das ferramentas que eu trouxe na imersão. Você pode usar deixar ir, você pode usar a liberação psicossomática para olhar para as sensações no corpo que estão trazendo ansiedade. Se você se identificou com o que eu falei sobre a criança, você pode
respirar fundo, se conectar e imaginar que você está ali acessando essa criança. Eu tenho até uma meditação gravada aqui, gratuita, que é uma meditação para você fazer uma jornada para se conectar com a tua criança interior. Então, você se conecta com ela, você acessa essa criança e você conversa com ela. Agora como um adulto, dizendo, eu vejo você. Obrigada, criança, por você estar tentando me proteger, achando que a gente não vai poder mais ser a prioridade na nossa vida, porque foi assim que eu funcionei a vida inteira. Mas agora eu entendo que é seguro eu crescer, é seguro eu evoluir, é seguro eu mudar de nível. Então eu vou cuidar de você. Né? Dentro das ferramentas lá da imersão, você vai ter também as explicações de como lidar com a criança interior. E aí, você pode trabalhar em nível emocional, com o deixar ir, a liberação psicossomática, você pode trabalhar com esse lugar mais meditativo e da psique mesmo, de trabalhar com a sua criança interior. E você pode também utilizar o que eu coloquei de recurso ali, como o EFT, né? O EFT em que você vai ficar fazendo as batidinhas, dizendo, ainda que eu tenha sido... Ainda que eu nunca tenha me priorizado, eu hoje escolho que eu vou me priorizar. Hoje é seguro. E aí você cria as frases que vão fazer sentido para esse seu momento. Você precisa escolher a ferramenta que faz mais sentido para você. Ali na imersão eu deixei várias ferramentas, mas você não precisa usar todas, né? Se não for leve para você. Você pode escolher uma que você sente que faz mais sentido, que ressoa mais com o seu momento e seguir com ela. Não só para o primeiro dia, como para todos os dias da jornada, tá? Então, assim, ó, se você está sentindo essa ansiedade antes de começar um trabalho de autoconhecimento, uma mudança, não é porque você é fraca, não é porque você... Não se julgue, tá? Não entra no julgamento. Acolhe o teu processo. Também não entre em sabotagem de você ir lá e não fazer, tá? Isso daí é o que o teu ego quer, tá? A ansiedade, ela só tá te mostrando que você vai acessar umas camadas profundas que te impediam de se colocar em primeiro lugar, que te impediam de ser prioridade na tua vida. E pode ver que cada dia da imersão talvez vai trazer um gatilho emocional diferente. E vai trazer essa resistência de olhar. Porque a gente vai liberar com essa imersão toda a tua identidade passada. Tudo aquilo que você se identificou até hoje, que você achou que era como funcionava o mundo, que seu ego usou para sobreviver, as estratégias de vínculo não saudável que a tua criança teve e fez ali, e as crenças limitantes que você traz de genética, herdados do inconsciente coletivo, tudo isso vai vir à tona, tá? Então, é insegurança, é medo de mudar que faz a gente ficar com essa resistência. E ao você saber disso, através do que eu acabei de te explicar, e começar a tornar isso mais leve, falando, tá bom, eu tô vendo você, ego, ou tá bom, criança, eu tô vendo você, com aquilo, a narrativa que te faz ficar mais confortável, né? Tô vendo você, eu sei que você tá com medo disso acontecer, mas olha, agora eu sou adulta, olha, agora a minha consciência tá aqui, e quer ver você, e quer ver a gente melhorar, e tem um caminho novo, tem uma estratégia melhor ainda, que a gente vai ter mais qualidade de vida, que a gente vai parar de sobreviver e vai viver um outro lugar. Vem comigo, confia em mim, eu sou adulta aqui agora, eu vou levar você. Né? E aí você deixa que essa sua consciência conduza esse processo. E para trabalhar isso em nível mental, e aí para trabalhar as experiências práticas, você usa as ferramentas que eu já trouxe, né? O deixar ir, liberação psicossomática, EFT, cura da criança interior, constelação. E se você sentir que ainda assim tá um desafio, você tá travada, me pede no grupo na comunidade das protagonistas de si, que eu faça uma meditação específica para o teu caso, tá?
Só me fala assim, ó, aonde que tá batendo a dor? Aonde que você sente que é a ansiedade? Ela vem desse lugar de, eu não sei, eu acho que se eu me colocar em primeiro lugar é algo muito novo para mim e isso é algo estranho. Ou veja se vem do lugar do tema do dia, né? É para trabalhar desapego e eu tenho muito apego. Tenta só dar uma direcionada para mim de como você sente que é a resistência, de onde ela está vindo, que eu posso fazer também uma meditação guiada para te ajudar ainda mais a desbloquear. Quanto mais a gente medita, entrando em contato com a nossa consciência superior e faz essa desconexão do ego, permitindo que a nossa consciência seja quem está visualizando e está regendo a nossa vida, mais a gente consegue ter tranquilidade para atravessar essas mudanças de vida. O que a gente está fazendo aqui na imersão é uma transformação profunda de identidade, deixando ir tudo aquilo que você se identificou no seu passado, tudo aquilo que você achava que era quem você era, para permitir que mais para frente, não agora, você crie uma nova identidade, aquilo que você deseja ser. E esse processo ele vai ter resistência. Então, conte comigo, vocês todas que estão na comunidade, contem comigo. Quem é minha aluna pode me pedir o que vocês sentirem que é necessário. Me digam também, Giane, tentei aplicar aqui a ferramenta, não consegui sozinha, a gente pode montar algum atendimento em grupo. Eu estou disponível para a gente fazer essa travessia da tua identidade antiga, herdada, para a tua identidade nova ser algo possível de se fazer, em que você não se perde aí sozinha, tá bem? Você nunca está sozinha. Além de mim, tem um Deus maravilhoso e toda a sua equipe ali, de mestres, de guias, de anjos que estão apoiando e suportando esse processo. Bom, gratidão.